Vou fazer uma coisa nesse vídeo que quase ninguém tem coragem de fazer em frente a uma câmera. Vou pegar um prato de verdade, vou precificar ele do zero. Aqui, agora e na sua frente. Ficha técnica, custo real, taxa de aplicativo, imposto, margem, sem fórmula mágica. Sem aquele multiplica por 3 e tá bom. Porque se você é dono de restaurante hoje e precifica os seus pratos de cabeça, no feeling ou pior, copiando o preço do seu concorrente, esse vídeo provavelmente vai pagar o seu Pix. E talvez o seu ano. E fica comigo até o final que tem um erro de arredondamento. Uma coisa boba que parece detalhe, que come 2 pontos inteiros da sua margem sem nem você perceber. No fim, eu te mostro qual é. Bora pra prática. Vamos escolher um prato para trabalhar junto. Vou pegar um clássico, hambúrguer artesanal, mas presta atenção no método, porque ele serve para qualquer parte do seu cardápio. Pizza, marmita, executivo, sobremesa, tanto faz. O primeiro passo e o mais importante é a ficha técnica. Ficha técnica é a receita do prato com o custo de cada ingrediente e a quantidade exata que você usa. Então, vamos montar. O pão, você não paga pelo pão, você paga pelo pacote. Então, você precisa saber quanto custa uma unidade só. O blend de carne. Você compra o quilo, mas usa só 180 gramas por lanche. Ou seja, o custo dele é a fração daquele quilo. O queijo na fatia certa, o bacon na gramatura certa, o molho, o alface, o tomate, a cebola, cada item pesado, medido, com o custo real da porção que vai no prato. Não do pacote, da porção. E daqui já aparece a primeira armadilha. Aquela que faz 8 em a cada 10 donos errarem o preço para baixo. Quando você monta a ficha no olho, você sempre esquece de coisas. Você esquece da perda, a carne perde peso e água quando gela e frita. Ou seja, as 180 gramas que chegaram no prato custam mais do que 180 gramas de carne crua. Você esquece do porcionamento imperfeito. A mão pesada daquele funcionário que bota um pouquinho mais de queijo, um pouco mais de molho em todo o lanche o dia inteiro. São aqueles 10, 15% de custo que ninguém enxerga nem entende, porque não estão na receita idealizada, estão na realidade da cozinha. Uma ficha técnica honesta inclui a perda e a folga do porcionamento. Se você ignora isso, você já começa a precificar com um custo subestimado. E todo o resto da conta vem torto. Beleza, temos o custo dos ingredientes do prato. Vamos supor que só pra gente trabalhar com número redondo no exemplo, vamos supor que esse hambúrguer com tudo dentro deu um custo de R$13. Guarda esse 13, porque agora vem o bloco onde a maioria dos cardápios sangra sem o dono saber. Os custos invisíveis. Aquilo que não é ingrediente, mas sai de dentro daquela venda específica. Primeiro, que se esse lanche for vendido no delivery, tem a embalagem, a caixa, o saco, o guardanapo, o adesivo, isso não é de graça. Isso é por pedido. Segundo, e esse é pesado, hein? A taxa. Se vende no aplicativo, a comissão do aplicativo morde uma fatia grande em cada venda. Às vezes 20, 30%. Se vende no cartão, a taxa da maquininha. Terceiro, o imposto sobre aquela venda. Nada disso aparece na ficha técnica do prato, mas tudo isso sai do mesmo lanche. Tem um quarto custo invisível que quase ninguém bota na ponta. O custo de complexidade. Um prato que trava a sua cozinha, com um preparo demorado, que segura a fila e atrasa todos os outros pedidos, ele custa mais do que a sua ficha mostra, porque eles consomem tempo e mão de obra que poderiam estar produzindo outras vendas. Prato difícil é prato caro, mesmo quando o ingrediente é barato. Agora a gente tem o custo real e de verdade, com o invisível incluído. Vamos para a conta do preço. E existe uma fórmula certa para isso. Trabalha de trás para frente, a partir da margem que você quer ter. Funciona assim. Você pega o custo do prato, divide por 1, menos os percentuais que vão sair daquela venda em cima do preço final. Ou seja, 1 menos o percentual de imposto, menos o percentual de taxa, menos a margem que você quer no fim. Deixa eu colocar em números para clarear. Imagina que sobre os seus custos percentuais sobre a venda, você tem impostos e taxas somando, digamos que uns 20%. E você quer uma margem-alvo de 20% em cima daquele prato. 1 menos 20% menos 20% dá 0,6. Você pega o custo do prato e divide por 0,6. Se o custo real fechou em R$15 com os invisíveis, 15 dividido por 0,6 dá R$25. Esse é o preço que faz esse prato entregar a margem que você planejou, com o imposto e as taxas já cobertas. Não é chute, é engenharia. E aí você faz a comparação do que dói e o que ilumina. Quanto que você cobra por esse prato hoje? Se você hoje vende esse lanche por R$20, porque foi o que você achou que o seu concorrente cobra, você acabou de descobrir com a conta na mão que está deixando R$5 na mesa. Isso de margem em cada pedido. Multiplica isso pela quantidade que você vende no mês. Aí você entende por que eu falei que esse vídeo pode pagar o seu mês. Mas atenção, agora é a pergunta que todo dono faz nesse mundo.
E se o preço certo não couber no mercado? E se o meu cliente não pagar R$ 25 num lanche? Ótima pergunta. E agora a resposta que separa o amador do profissional. Quando o preço que fecha a margem fica acima do que o mercado paga, você tem duas saídas legítimas e uma proibida. As saídas legítimas: ou você reduz o custo da ficha, troca por um insumo equivalente mais barato sem perder a qualidade, ou você reposiciona o prato, agrega valor, muda a apresentação, conta uma história que justifique o preço. E a saída proibida? A que quebra restaurante. É simplesmente engolir a margem, vendendo o preço que cabe, mesmo que a conta não feche no final. Isso não é competir, isso é subsidiar o seu cliente com o seu prejuízo. Você não é uma ONG, você é um negócio. E agora, antes daquele erro final que eu prometi, deixa eu te dar um presente rápido. A psicologia do preço, que trabalha ao seu favor e ao favor da sua marca sem custar nada. Duas coisas. Primeiro, a âncora. Coloca no seu cardápio um prato premium, mais caro, lá em cima. Talvez você não venda muito ele, tudo bem. Essa não é a função dele. A função é ser âncora. Quando o cliente vê o prato de 60 primeiro, de repente, o seu prato de 25 parece uma pechincha. Uma escolha mais inteligente. Sem a âncora, 25 pode até parecer caro. Segunda coisa, as terminações de preço e a percepção de valor. A forma que você escreve o preço no cardápio muda como ele é percebido. Isso é sutil, mas em escala faz diferença. E finalmente, o erro que eu prometi lá no começo. O erro de arredondamento que come 2 pontos na sua margem. É o seguinte, o dono faz a conta certinha, chega no preço, digamos, de R$ 25,60 e pensa, vou deixar R$ 24,90. Fica mais bonito, mais redondo, parece até inofensivo, né? Só 70 centavos. Mas presta atenção, quando você arredonda pra baixo, sistematicamente em todos os pratos do cardápio pra ficar bonito, você não tá dando um descontinho simpático, você tá abrindo mão de margem em cada venda, em cada prato, todo dia, todo mês. Aqueles centavos multiplicados por milhares de pedidos viram 2 pontos inteiros na sua margem líquida evaporando todo mês. Só porque você quis um número bonito. Se for para arredondar, sempre para cima. Ou deixa a terminação trabalhar em prol do valor. Nunca contra a sua margem. Ou seja, precificar não é adivinhar, não é copiar e não é torcer. É ficha técnica honesta, com perda e porcionamento. É incluir os custos invisíveis, a embalagem, a taxa, o imposto, a complexidade. É a fórmula que parte da margem que você quer. É a psicologia trabalhando ao seu favor, com a âncora e sem o arredondamento que te sabota. Faz isso com seus 10 pratos mais vendidos e você recupera dinheiro amanhã, sem vender uma única unidade a mais. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele dono de restaurante que você sabe que também passa por isso. E nos acompanhe para os próximos conteúdos. Tchau!